Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nesse período do ano nós lembramos o nascimento de Jesus. E quando Jesus nasceu, tudo estava preparado. Tudo no sentido do tempo certo. Gálatas 4:4 nos diz que Jesus veio e nasceu na plenitude do tempo. Ele não nasceu antes, ele não nasceu depois. Havia profecias do Antigo Testamento que anunciavam que antes de Jesus nascer, antes de Jesus exercer o seu ministério, viria o precursor, aquele que viria preparar o povo para receber o Messias. E aqui está a profecia se cumprindo na vida de Zacarias. Lucas capítulo 1, verso 5 até o verso 20. Queremos ler esse texto, diz assim: Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe, por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para conduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela revelação da palavra do Senhor. Porque através da sua palavra o Senhor nos traz a fé e a confiança, nos traz a vida. Através da palavra o Senhor nos expressa o seu grande amor. A tua palavra nos dirige, nos orienta. Senhor, que mais e mais dias, Senhor, nós possamos ver a tua palavra se cumprindo na nossa vida, como se cumpriu na vida de Zacarias, Isabel, de Maria, que o texto que logo segue, o mesmo anjo o Senhor enviou para falar para Maria, e ela creu, diferente de Zacarias. Senhor, nós queremos de todo o nosso coração, Senhor, crer de coração que o Senhor cumpre, ouve as orações e responde. Pai, nós oramos no nome de Jesus, atende-nos por tua graça e misericórdia, no nome dele, para a glória dele, nós oramos em nome dele, o Senhor Jesus. A ele toda glória, honra e louvor, agora e para sempre. Amém. Amém. Eu não sei se você já meditou sobre esse texto, eu gosto muito desse texto. O sacerdote Zacarias está no templo, já está velho. Talvez esta tenha sido a primeira e única oportunidade da vida dele de levar o incenso diante do Senhor. Porque para entrar na presença do Senhor, haviam muitos sacerdotes.
para que não houvesse os escolhidos ou aqueles que se achavam melhores do que os outros, então havia um sorteio, para que Deus estabelecesse quem Ele queria que entrasse na presença dele. Então aquele que entrava na presença de Deus, de antemão, aqueles que estavam orando lá fora, sabiam que era o escolhido de Deus. Hoje nós temos o escolhido de Deus, a palavra escolhido, a palavra Messias, a palavra Cristo, é escolhido, é ungido, separado. Ele está diante de Deus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós e de nossas fraquezas, mas alguém à nossa semelhança, que foi tentado das mesmas formas, dos mesmos níveis de tentação e provas que nós passamos, mas que não pecou. Ele é alguém que está lá intercedendo por mim e por você. A aparição desse anjo neste lugar de queimar incenso. O incenso era colocado 2 vezes no dia, cedo, de manhã, antes do sacrifício da manhã ser feito, e à tarde, antes do sacrifício da tarde ser feito. Ou seja, o incenso vinha antes do sacrifício. O incenso vinha antes de todo qualquer trabalho. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós olhamos para o incenso. Se você quiser, deixe esse texto aberto, vai para o Salmo 141, verso 2. Ali diz o seguinte, a palavra do Senhor: que a minha oração suba como incenso à tua presença, e o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Do começo ao fim. A primeira coisa que se fazia no altar, na presença de Deus, era acender o incenso. E a última coisa que se fazia era o sacrifício da tarde. Que a minha vida inteira, que as minhas orações subam na tua presença o dia inteiro, o tempo todo, para que diante do Senhor as minhas orações encontrem guarida, acolhida e resposta. Apocalipse capítulo 5, no versículo 8, João tem uma visão do céu. João é levado por Deus até o céu, e lá ele vê os anciãos, ele vê o trono. João nos diz, no versículo 8, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que é esse incenso? São as orações dos santos. Quando você ora, você está buscando Deus, e a sua oração entra na presença de Deus como perfume, como incenso. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque Zacarias pediu a Deus um filho. Agora Zacarias é destacado, é sorteado, é escolhido para levar as orações do povo na presença de Deus, que é o incenso. Qual é a surpresa de Zacarias quando ele chega no altar do incenso? Gabriel está ali, o anjo mensageiro do Senhor. Versículo 13, ele diz: não tenha medo, Zacarias, tua oração foi ouvida. Isabel vai conceber, vai dar à luz. Mas em lugar da alegria ter brotado no coração de Zacarias, o que brotou foi incredulidade. De repente, aquele que deveria representar a oração de todos aqueles, não cria mais no poder da oração. É só olhar o versículo 18 até o 20. Ele diz: como terei certeza disso? Oração sem fé gera incredulidade. Diferente de Maria. O anjo veio e falou para Maria, versículo 38, Lucas 1, 38. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. E o verso 45, quando Maria visita Isabel, Isabel
cheia do Espírito Santo, diz: bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Diferente de Zacarias, Maria creu que as palavras que o Gabriel, o anjo do Senhor, disse se cumpririam. Zacarias, ao contrário, um sacerdote, um professor, um ensinador da palavra de Deus, do Deus de Israel, ele estava ali, mas não cria mais. Se você olhar o versículo 5, a descrição que Lucas dá a respeito de Zacarias e de Isabel são as melhores referências que nós podemos dar de alguém. O texto nos diz que eles eram justos, versículo 6, diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Zacarias e Isabel continuavam fazendo o seu ritual da mesma forma, com a mesma intensidade, mas sem fé. E não foi só Zacarias. Se você olhar no versículo 24 e 25, você vai ver Isabel. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação, com a minha vergonha diante dos homens. Nós precisamos entender que o plano de Deus não pode ser frustrado. Jó entendeu isso muito bem, depois de passar por todas as perdas que ele passou. No final do livro de Jó, Jó 42, verso 2, Jó chega à seguinte conclusão: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. E reconheço que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A fé de Zacarias e a fé de Isabel não frustrou os planos de Deus. Mas algumas consequências na vida de Zacarias foram por causa da incredulidade dele. Crer ou não crer faz toda a diferença. Em relação aos planos de Deus, vale que os planos de Deus não podem ser frustrados por nossa falta de fé. Em relação ao indivíduo pessoal, a fé é o fundamento. Paulo diz em Romanos 1,17, e assim, de fé em fé, a justiça de Deus se revela no Evangelho pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Justo Zacarias era, mas lhe faltava a fé. Isso não impediu que o plano de Deus fosse executado. Zacarias sonhava com um filho. Zacarias orou pedindo a Deus um filho. E quando Deus responde a sua oração, ele não acredita mais. Será que isso não tem nada semelhante a nós? Será que isso não se assemelha à nossa maneira de crer e de buscar a Deus? E de pensar que Deus não quer responder a nossa oração, ou Ele está muito ocupado com outra coisa? Que aquilo que nós pedimos é insignificante demais para um Deus tão grande que cuida do universo tão vasto? Zacarias queria um filho. Ele se engravidou de quíntuplos. 5 meninas. 5 filhas. A incredulidade gera 5 filhas. A primeira filha que a incredulidade gera é a esterilidade. Vocês já repararam no singular da palavra de Gabriel? Ele não disse, Deus respondeu às suas orações, mas à sua oração. Zacarias não perseverou em oração diante do Senhor. Mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo aquele que ministrava na presença do Senhor. A primeira filha que é gerada pela incredulidade é a esterilidade. São pessoas que começam muitas coisas, mas não terminam nada. São pessoas que pegam alguma coisa para fazer e aquilo acaba em nada. Onde bota a mão, morre.
Onde se envolve, a coisa cresce que nem rabo de cavalo. Incredulidade. A segunda filha da incredulidade é a insegurança. A pessoa é insegura sempre. Ela não tem mais confiança. Ela é insegura. Zacarias estava inseguro. E agora? Como é que eu vou resolver essa questão? Zacarias olhou para si, ele não olhou para Deus. Zacarias olhou para o seu corpo físico, para sua esposa. Ele não olhou para a palavra de Deus. E na palavra de Deus nos diz que Deus levantou um Abraão com 75 anos, cuja esposa já era estéril com 60 anos, 65 anos. E 25 anos, quando ela estava com 90 anos, ela deu à luz a um menino que trouxe alegria. A mesma promessa que o anjo está fazendo para Zacarias. Verso 14. Terás alegria. Terás Isaac. Isaac significa alegria, risada, riso. Terás satisfação. Talvez Zacarias olhe para o seu próprio corpo e vê que algumas partes já não estão mais funcionando. Ele olha para sua esposa e diz, mas ela já entrou na menopausa. Isso é impossível. Zacarias tinha esposa. Maria não tinha tido relações nenhuma com homem algum, ela era virgem. Maria só pergunta, Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu não tenho relações nenhuma com homem nenhum. O anjo responde, versículo 36 e 37. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa, aquela que era chamada estéril, está de 6 meses. Porque para Deus nada é impossível. Oração sem fé gera incredulidade. E a incredulidade gera 5 filhas. A primeira dela, esterilidade. A segunda delas, insegurança. A terceira é a dúvida. São filhas quíntuplas. Nasce tudo junto. Nasce tudo junto. Esterilidade, insegurança, dúvida. A quarta filha é a desconfiança. E a quinta é a vergonha. Tiago nos diz que se nós precisamos de sabedoria, nós devemos pedir e ir na fonte certa, que é Deus. Só que nós não devemos orar pedindo a Deus com dúvida no coração. Porque a pessoa que duvida, ela é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Faz muito barulho, mas não sai da praia. E quanto mais barulho faz, mais sujo fica as ondas e o mar. Oração sem fé gera incredulidade. E por sua vez, gera quíntuplas. Esterilidade, insegurança, dúvida, desconfiança e vergonha. Com o passar do tempo, o relacionamento de Zacarias com Deus foi esfriando. Diferente do pai da fé. Deus chamou Abraão aos 75 anos e disse, eu vou te fazer com que você seja pai de uma grande multidão. Eu vou dar essa terra como herança para a sua descendência. E Deus foi fazendo promessas para Abraão, e Abraão foi crendo. É de fé em fé. Chega um momento em que eles voltam do Egito, os empregados de Ló começam a brigar com os empregados de Abraão. Eles são obrigados a se separar. Então Deus diz para Abraão, depois que ele se separou de Ló, percorre essa terra, norte, sul, leste, oeste. Essa terra eu vou dar para você e para a sua descendência. No capítulo 15, ele manda Abraão sair da sua tenda. Ele manda ele olhar para o céu e contar as estrelas, se é que ele pode. Então, durante o dia, Abraão começa a caminhar e ele começa a ver a areia na sua frente e lembra da promessa de Deus. Durante a noite, ele olha para o céu e ele vê a promessa de Deus. Desta forma, Deus faz aliança com Abraão no capítulo 17. Ele faz a circuncisão. Quando ele faz suas necessidades, ele lembra da aliança com Deus. Quando ele caminha, ele vê
A promessa de Deus, quando ele vai deitar de noite, ele vê a promessa de Deus. Nós precisamos ter as promessas de Deus diante dos nossos olhos. Nós precisamos crescer na fé. Nós não podemos simplesmente crer que Deus existe. Crer e provar que Deus existe, Tiago diz que é fé de demônios. A palavra de Deus, e Deus nunca teve a intenção de provar que Ele existe. Aliás, os falsos deuses e as falsas religiões é que tentam provar que elas são verdadeiras. O que é verdadeiro não precisa se provar. Se você tem que dizer que você é, porque você não é. A dúvida é uma das filhas da incredulidade. Jesus diz em Marcos capítulo 11, se nós orarmos e não duvidarmos em nosso coração, dissermos para aquela montanha, sai daqui e se atire para o mar, assim será conosco. E quando nós lemos isso, a palavra do próprio Senhor Jesus, sabe o que é que pessoas perto da gente diz? Isso é impossível. Nunca vi isso acontecendo. Jesus usa linguagem figurada. Nós devemos andar com pessoas de fé. Só depois que Ló saiu da presença da casa de Abraão, é que Deus mandou Abraão demarcar o território da sua herança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Jesus não está dizendo para nós que nós vamos ser pessoas que vão começar a brincar de mudança de geografia. Ah, não gostei da montanha ali. Quem sabe vamos colocar ela desse lado aqui. Jesus não está dizendo isso. Ele disse que se você crê, quando ora, sem duvidar, aquilo vai acontecer na sua vida. A quarta filha da incredulidade é a desconfiança. A desconfiança. A pessoa não confia em mais ninguém. Zacarias não confiou nem no anjo mandado por Deus. Sabe que depois de muito tempo, a gente levando tantas bordoadas, a gente fica um pouco insensível e passa a não crer em mais ninguém. E o problema se agrava quando essa transferência de não confiar em mais ninguém é também não confiar nem na palavra de Deus e nem nos seus mensageiros. É o fim da esperança. É a desconfiança. Tenta imaginar o rosto de Gabriel quando ele chega e apresenta para Zacarias a promessa de Deus. Viaje comigo no tempo. Olha a sua Bíblia no versículo 14. Terás alegria, terás satisfação. Muitos se alegrarão com o nascimento desse menino. Você vai colocar o nome dele de João. Vai ser filho de Isabel. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Ele converterá ao Senhor, Deus, muitos israelitas, como Elias fez. Num tempo de incredulidade, todo mundo, depois que Deus mandou o fogo do céu e acendeu aquele altar cheio de água, o povo se ajoelhou com o rosto no chão e disse, só o Senhor é Deus. Irá diante do Senhor no espírito do profeta ou do poder de Elias, para conduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Eu digo de todo o meu coração que eu acredito que o semblante de Gabriel nessa hora estava resplandecendo. Você recebe uma incumbência de mandar um recado a alguém. É uma boa notícia. Você está empolgado com a notícia. Mas você não sabe como é que o receptor daquela mensagem vai receber essa mensagem. Porque para você ter uma mensagem, você tem que ter o mensageiro e o receptor e a mensagem. Quando Zacarias olha assustado para Gabriel, com dúvida no seu coração,
e lança essa pergunta no rosto de Gabriel. Eu creio que o olhar de Gabriel agora não era mais de um resplendor de luz e de alegria, mas de olhos faiscando de revolta. Mais ou menos quando a gente fica, quando a gente percebe que as pessoas são mal intencionadas, que você dá outra face e ela te chuta a canela também, que você estende a mão e a pessoa cospe no seu rosto. Sabe por que nós podemos pedir misericórdia de Deus? Porque nós temos um sumo sacerdote lá que é diferente de Gabriel. Porque se Jesus fosse igual a Gabriel, a gente já estava frito em pouca banha há muito tempo. Gabriel disse para ele, olha, ele vai ser cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. Olha o versículo de número 41. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criança saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E quem é que ficou cheio do Espírito Santo dentro dela? João Batista. Já foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe. A quinta filha, que a incredulidade gera, é a vergonha. A vergonha. Um homem que devia ensinar a palavra de Deus sai de lá mudo. O homem que devia orar e apresentar a oração do povo diante de Deus sai de lá mudo. O homem que é o representante, o sacerdote de Deus dentro da sua casa, volta para casa mudo. O homem que devia orar pelo povo, ensinar o povo a palavra de Deus, fica mudo, pelo menos pelos 9 a 10 meses seguintes. O homem que devia dizer, vai ser João o nome desse menino, não pôde dizer. Teve que escrever. Vergonha. Maria não teve medo. Maria não temeu. Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Maria estava ciente do problema e do perigo que ela corria. É bem provavelmente que depois de Gabriel ter ido embora, ela chamou José e disse, José, eu tenho uma boa notícia para tu. Mas José reagiu quase igual a Zacarias. José era um homem justo. Zacarias era um homem justo, era um homem religioso. Maria pegou sua trouxinha, foi para as montanhas de Judá, foi visitar Isabel, que já estava grávida há 6 meses e meio, por aí, até ela chegar lá. Ficou 3 meses. Significa que ela esperou João Batista nascer. Ela esperou o 8º dia, quando o menino foi circuncidado e foi dado o nome. Ela presenciou o milagre acontecer na vida de Zacarias, ele voltar a falar. Ela ouviu as profecias que agora Zacarias anuncia publicamente. Versículo 67 em diante. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência do seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas, desde tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos. Lembra que o anjo falou para ele? Qual era o papel de João Batista? Está aqui Zacarias repetindo as palavras do anjo. Eu creio que as palavras de Gabriel ficaram ecoando na mente dele. Já que ele não pôde falar nada, ele podia pensar. Verso 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus,
pela qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é a própria luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em relação aos planos de Deus, o que vale é que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Em relação ao indivíduo, a você, sua vida por fé, de confiança no Senhor, ela é fundamento. Você precisa estar firmado em cima para você não cair. Em relação à salvação, a fé é imprescindível. Se você tirar a fé, você está fora do plano de Deus. E é isso que Timóteo recebe a carta de Paulo. Eu peço que você abrir. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo está chamando a atenção de Timóteo, porque Timóteo também estava intimidado. Timóteo também tinha retrocedido. Timóteo estava deixando de fazer o que ele foi chamado para fazer. Ele devia pregar em tempo e fora de tempo. Ele devia ter a ousadia, porque Deus não nos dá espírito de covardia. Ele diz assim em versículos 18 e 19, do 1 Timóteo capítulo 1, dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito, com base nelas, trava o bom combate. Quando Gabriel falou com Zacarias, Gabriel falou das profecias referentes a João, que foi conhecido posteriormente como João Batizador, João Batista. Deixa eu só fazer uma pergunta boba. Algum dia você ouviu alguma profecia a respeito de você? Ah, mas a gente não crê nisso, né, pastor? Que pena. Verso 19. Conservando a fé e a boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitar a boa consciência, naufragaram na fé. Capítulo 6, por gentileza. Tem muita gente buscando Deus pelos motivos errados. Do versículo 3 ao versículo 6, ele fala do perigo de você buscar Deus pelos seus interesses financeiros. Versículo 7 do capítulo 6 de 1 Timóteo, então, ele começa a dizer: porque nada trouxemos para este mundo, daqui não levaremos nada. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. A fé é imprescindível. Ou nós crescemos na fé, ou vamos morrer sem ela. A incredulidade tem 5 filhas. A esterilidade, pessoas começam muitas coisas, como eu disse outro dia aqui, são campeões em projetos e começar coisas, mas nunca terminam. A segunda filha é a insegurança. A pessoa não tem confiança em mais nada. Qualquer relâmpago no horizonte já é motivo dele se enclausurar e nem sair de casa com medo da chuva, do temporal e do vento. Pode ser que, quem sabe? Ele ouviu dizer que em algum lugar alguma coisa aconteceu, então ele já está precavido, inseguro, dúvida, desconfiança e a vergonha. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Com quem você se assemelha? Com Zacarias ou com Maria? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que você quer ser visto diante de Deus? Como um Zacarias ou como Maria? Vamos orar? Eu não vou fazer a sua oração. Essa oração é sua. Zacarias estava levando o incenso às orações do povo que estava lá fora orando. E ele estava acendendo o incensário como sinal de que Deus estava ouvindo as orações do povo. Eu vou orar, mas você vai fazer sua oração. Combinado assim?
Porque eu não sou o seu representante. Tem um representante seu diante de Deus, se chama Jesus de Nazaré. Nós temos um pastor, se chama Jesus, está sentado à direita do Pai. Eu sei que você não conhece como é que é o ambiente dentro do templo. Mas você já viu um incenso? Você já viu um incenso aceso? O incenso, depois de aceso, ele mantém uma pequena brasa. E ele vai queimando. E na medida que ele queima, ele exala perfume. E aquela fumacinha, por onde ela vai passando, ela vai perfumando. Quem conduz aquela fumaça não é você, é o vento. A palavra vento na Bíblia é ruach, no hebraico. É pneuma, em grego. É espírito, em português. Sabe quem é que leva as suas orações diante de Deus? Paulo fala em Romanos 8, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que nós nem sabemos como é que funciona. Então, fecha teus olhos, se você puder. Se você tem problema de labirintite, talvez você tenha que se segurar para não cair. Mas se você puder, fecha seus olhos. Tenta visualizar o incenso aceso na presença do Senhor. E essa fumaça, ela indo até a presença do Senhor, do Altíssimo. E ele aspirando o perfume deste incenso. Essa é a sua oração. Querido Deus, amado Salvador, Espírito Santo de Deus, conduz as orações do teu povo à presença do Pai. Senhor, liberta teu povo de todo medo, de toda insegurança, da esterilidade, da dúvida, da desconfiança e da vergonha. Porque a tua palavra nos diz que quem crê no Senhor Jesus não será envergonhado. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Senhor amado, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que nos deu o seu Santo Espírito, que nos selou com o teu Santo Espírito e que nos ungiu e dirige nossa vida. Conduz, Senhor, nossas orações diante do trono do Pai, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Ele é o sumo sacerdote, que na semelhança de Zacarias foi levar aquele incenso na presença do Senhor. Ele está na tua presença, Pai. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha socorrer, venha nos auxiliar, venha nos fortalecer, venha nos dar esperança. Senhor amado, ouve a oração do teu povo que se reúne neste lugar. Muitos nem sabem como orar, alguns nem têm orado. Mas desperta, Senhor, essas pessoas. Desperta, Senhor, cada um deles para buscar a tua face, buscar a tua presença, para que as suas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Pai, que eles não sejam como Zacarias, que parou de orar, mesmo sendo representante do povo, na oração diante do Senhor, ele não queria mais. Ele desconfiou da palavra do próprio anjo do Senhor, enviado para anunciar a boa notícia. Senhor, que nós sejamos como Maria, que possamos aceitar de todo o nosso coração, de nos entregar e permitir que o Senhor nos conduza a novos lugares, a nova intimidade contigo, a uma intimidade onde nós podemos, Senhor, não apenas olhar para o Senhor distante, mas conversarmos com o Senhor como conversamos com um amigo. Pai Celeste, ouve a súplica dos teus filhos. Se você tem uma causa para colocar diante do Senhor, eu sei que você talvez tenha problemas na sua família, nos seus parentes, na sua casa, talvez alguém enfermo. Coloque isso diante do Senhor nessa hora. Pai, recebe na tua presença, Senhor, cada pedido que está sendo elevado diante de ti. Cremos, Senhor, na tua palavra. Cremos na tua presença neste lugar. Cremos na tua capacidade, Pai, de ouvir a oração individual de cada um, de cada pedido que está sendo feito aqui. Cremos que o Senhor também está olhando todo o coração incrédulo. E oramos em nome do Senhor Jesus, que seja tocado pelo poder do Espírito Santo, convencido do pecado, da justiça e do juízo. Para que a tua presença, Senhor, neste lugar seja cultuada,
adorada, reverenciada, glorificada. Senhor amado, esse lugar foi construído para adorar o Teu nome. Pai, nós oramos consagrando, Senhor, essas orações diante do Teu trono agora, no nome de Jesus. Sabemos que os Teus planos não podem ser frustrados, por mais artimanhas que o homem possa inventar e engendrar, elas caem por terra, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, agora e para sempre. Nós Te glorificamos em nome de Jesus. Você foi chamado para ser bênção, para abençoar e não amaldiçoar. Quem amaldiçoa é de outro time. Jesus abençoou. Ele nos disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Para Abraão, o pai da fé, Deus disse: deixa comigo. Quem te maldisser, eu vou amaldiçoar. Mas quem te abençoar, eu vou abençoar. Você foi chamado para ser bênção na vida das pessoas. Então seja bênção. Abra sua boca só para profetizar bênção. Anunciar bênção na vida das pessoas. Porque senão vai acontecer contigo o que aconteceu com Zacarias. Então é melhor ficar mudo do que falar besteira. Mesmo a mudez na vida de Zacarias foi bênção para ele. Mesmo a mudez na vida de Zacarias foi bênção para que ele falasse menos besteira. Então às vezes é melhor a gente ficar quieto. Se você não tem como abençoar a pessoa, cala. Aprenda com Zacarias. Ou abençoe, ou se cala. Amém? Que seja a regra para a nossa vida, em nome de Jesus. You